Como se chega no preço de um livro? Quais fatores vão determinar quanto um livro vai custar? Tanto o livro físico quanto o e-book. Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Laura, eu sou criadora de conteúdo sobre livros, sou leitora acima de tudo, trabalho no mercado editorial e eu estou principalmente sempre fazendo vídeos e conteúdos relacionados a livros, literatura e ao trabalho com livros e ao mercado editorial como um todo. E eu sei que pouquíssima gente sabe tudo que envolve a precificação de um livro, assim como várias outras etapas da produção de um livro e de tudo que tange ali um livro e o mercado editorial. Não tem tanta informação disponível, apesar de que hoje em dia está bem melhor do que alguns anos atrás, e eu tento sempre com os meus conteúdos trazer um pouco mais de informação, assim, sobre o livro, que é algo que eu sou leitora acima de tudo, e eu sou apaixonada por livros, e eu acredito que informação é poder, e eu acho que é muito benéfico quando a gente é transparente em relação a muita coisa, porque ajuda, né, não só a não subestimar o leitor, mas a também valorizar o livro, que é aquilo que a gente mais quer, né? A gente valoriza quem trabalha no mercado editorial, quem trabalha por trás dos livros que a gente tanto ama. E eu já pensei tantas vezes como que eu ia gravar esse vídeo, até agora eu tô gravando esse vídeo. Pensei que eu poderia começar de formas diferentes, vai faltar alguma coisa, mas assim, como isso aqui não é uma aula, né? Isso aqui é mais um conteúdo informativo e tentando, né, trazer algumas questões mais à luz para o público geral sobre precificação especificamente de livros. Falei, quer saber? Já vou começar essa conversa, já vou abrir com algumas informações e tudo mais, e aí a gente vai criando conteúdo à medida que surgirem dúvidas, então já queria deixar super aberto aí nos comentários, não só para dúvidas, mas também para outros profissionais aí, meus colegas de mercado que quiserem contribuir de alguma forma com outras informações, porque com certeza vai faltar alguma coisa, mas eu vou tentar ser o mais didática possível, porque é aquilo, né? Ninguém tem obrigação de saber nada, só que às vezes, como é muita coisa, vocês vão, espero que dê para entender um pouquinho essa parte, assim, que à medida que a gente for passando por vários fatores que influenciam na precificação de um livro, vai dar para entender também tudo que envolve ali a produção de um livro. Então, tanto profissionais quanto áreas. Então, acho que vai dar para perceber um pouco da complexidade de cada área, né? E, portanto, com certeza vai acabar faltando alguma coisinha ali ou surgindo alguma dúvida que eu não vou ter explicado aqui. Então, por favor, comentem aí nos comentários, porque sempre rendem muitos conteúdos bem legais e dá pra entender, né? Eu, pelo menos, vou ter uma noção do que as pessoas têm mais dúvida, do que as pessoas não sabem, o que não tem muita informação por aí, e aí a gente vai seguindo a partir daí. E eu já pensei, inclusive, em fazer esse tópico da precificação de duas formas diferentes, e aí já comentem aí nos comentários se vocês têm interesse, que seria meio que dividir em dois vídeos. Nesse primeiro, eu quero passar sobre esses fatores, se não todos, a maior parte dos fatores que influenciam, que são levados em conta na hora de fechar ali o preço de um livro. E um outro vídeo eu pensei em, às vezes, fazer de forma super aberta, super sincera. E aqui, ó, gente, tem gente que faz curso sobre isso, eu tô fazendo aqui de graça pra vocês. Então, pelo menos, deixa o like aí, por favor. Mostrando, assim, às vezes até abrindo uma planilha fictícia, mas pegando valores reais, claro, sem falar, né, de quais livros e etc., mas mostrar para vocês o passo a passo ali com planilha mesmo, como chega, matematicamente falando, no preço do livro, tendo em vista todos os fatores que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então é para ser super transparente mesmo, super didática, para vocês verem que também eu queria tirar um pouco esse estigma, até pra gente saber quem cobrar, por isso que eu falo de não subestimar o leitor ou o cliente no caso, pra gente saber melhor quem cobrar, quais lugares assim a gente poderia se envolver mais, assim, até como cidadão mesmo. Eu acho interessante também mostrar um pouco dessa cadeia toda, porque quem sabe a gente tendo esse panorama geral da própria cadeia produtiva do livro, quem sabe também não ajude a gente a saber exatamente onde cobrar quando a gente fala muito sobre acessibilidade. Porque eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo, mas eu acho que às vezes muitas pessoas confundem a questão do preço do livro com acessibilidade e a gente acaba cobrando as partes erradas quando a gente vai falar de acessibilidade, né? Enfim, eu não vou entrar nesse assunto, mas então bora lá. Antes de mais nada, eu preciso deixar super claro a diferença entre
preço de capa e o preço de venda, ou seja, o preço que está sendo comercializado nos lugares. Porque eu acho que já aí, logo de cara, já vai tirar uma dúvida e um questionamento que é extremamente comum da questão da diferenciação do preço, vou falar só assim, do livro físico e do e-book, que é o que a gente mais vê nas redes sociais. Preço de capa é o preço que é estabelecido pela editora em contrato com o autor, com o agente, com outra editora, e é com base nele que o livro vai ser negociado e vai ser comercializado com marketplace, com livraria, com distribuidor. É com base nele que vai se pensar em política de desconto. E é ele que vai pautar o preço de capa também do e-book. Eu já vou falar sobre isso. Preço de venda é o preço que o varejo pratica. E aí as livrarias, a Amazon, os marketplaces, eles vão colocar o preço de venda que eles quiserem ali, contanto que não seja, né, maior do que o preço de capa estabelecido pela editora. O preço de venda não é necessariamente o preço de capa. Então o preço que você vê ali, que muitas pessoas usam, por exemplo, que está ali na Amazon, aquele preço, ele é o preço de venda, ele não é o preço de capa. O preço de capa, geralmente, ele vai estar discriminado ali quando você vê na promoção, por exemplo. Já pegando um exemplo prático aqui. R$ 72,88 não é o preço de capa do livro. Esse é o preço de venda, é o preço que a Amazon está vendendo hoje, este livro, neste momento. O preço de capa, ele tá aqui, embaixo. Então, esse é um bom parâmetro para a gente já começar a seguir. O preço de capa do e-book, ele precisa respeitar o preço de capa do livro físico. Como assim? Por contrato, o preço de capa do e-book, ele não pode ser X% menor do que o preço de capa do livro. Isso tudo é estabelecido em contrato. E assim, já vou fazer um outro disclaimer aqui. Gente, claro que vão existir algumas exceções. Tudo aqui envolve acordos comerciais e, como qualquer outra área, as coisas são negociadas. Editoras grandes vão ter acordos diferentes ou vão ter práticas diferentes. Autores, o Stephen King ou autores muito grandes, talvez eles vão conseguir negociar direitos autorais diferentes. Então, assim, só quero deixar esse disclaimer aqui porque, inclusive, por isso fica aí o convite para colegas de mercado que quiserem contribuir de alguma forma aí nos comentários, porque pode sim existir variações dessas porcentagens que eu vou falar. Isso aqui é só para vocês terem uma noção geral de como é que funciona o mercado, tá? Mas é comum, né? O comum, na verdade, é que o preço do e-book precise respeitar o preço de capa do livro físico, mesmo que ele tenha alguns custos diferentes que a gente já vai falar aqui daqui a pouco. O mercado editorial, como várias outras áreas, vários outros nichos, vários outros ramos, ele tem as suas convenções e as suas práticas. E essa é uma das práticas do mercado. Porque até hoje tem-se que o produto principal é o livro físico e todos os outros, eles são como se fossem, essa não é a palavra certa, mas seriam como se fossem subprodutos do produto principal. E ele é um mercado que ele faz muitas trocas comerciais entre si, e eu não falo só aqui no mercado brasileiro, tá, gente? A maior parte, se não todas, dessas convenções, dessas porcentagens e práticas que eu vou falar aqui pra vocês, elas são práticas mundiais. O mercado editorial global funciona mais ou menos dessa forma. E a gente aqui no Brasil, a gente não só precisa respeitar, mas a gente, de forma comum ali, respeita essas práticas, porque a gente compra livros gringos, a gente compra obras estrangeiras, então tudo isso tem que ter um parâmetro ali em comum. Então acho legal deixar isso claro também, porque muitas vezes por ignorância, né, super normal, por falta de conhecimento, entendimento disso, a gente acha que é muito simples mudar algumas coisas, sendo que na verdade não é só, a editora X escolheu fazer dessa forma. A livraria tal faz assim, autor tal bateu o pé dessa maneira. Não, é algo mundial. Por isso que é muito difícil mexer em algumas dessas porcentagens, alguns desses valores, porque não é só o brasileiro que está fazendo isso, é o mundo todo que funciona assim. Tendo isso em mente, a diferença de preço de capa, preço de venda e como o mercado funciona, vamos finalmente para os fatores. Vamos começar já com direitos autorais, que é uma das partes, obviamente, mais importantes ali do processo. A convenção é que o autor ele tem direito a 10% do preço de capa como pagamento de direitos autorais. Então vamos supor, se o livro ele custa R$100, R$10 vai para o autor, geralmente independe de quanto aquele livro foi vendido, tá? É 10% do preço de capa que o autor vai ganhar. E aí, mais uma vez, podem acontecer exceções, vendas governamentais,
vendas em grandes quantidades, dependendo da tiragem, da edição, isso tudo também está previsto em contrato, mas eu não vou ficar fazendo tantos disclaimers assim, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, então só para deixar claro assim, tô pegando as médias. Do e-book, a média ali, a convenção é que seja mais ou menos 25% do preço ali de capa. Não necessariamente vai ser o preço de capa fechado. Às vezes vai variar ali do preço líquido, ali do bruto, enfim, questões. Mas tenham em mente que, só para didática aqui do vídeo, se o e-book, por exemplo, custou, tá lá sendo vendido, né, por R$100, então R$25 vai pro autor. O audiobook também tende a ser mais ou menos por aí, 25%. E aí algumas coisas, pensando em direitos autorais, que podem impactar o preço de capa. Esse também dá um outro assunto, mas assim, quando uma editora ela vai comprar os direitos de publicação de uma obra gringa, ela paga um adiantamento dos direitos autorais, que é uma garantia ali pro autor também, para ele já receber uma graninha, não precisar ficar esperando o acerto, que, de novo, varia, né? Às vezes é feito em 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 3 meses, enfim, vai variar. E entra numa questão assim, se a editora não vender o correspondente ao que ela adiantou, o problema é da editora, entendeu? O autor não tem que devolver aquele dinheiro. Mas funciona mais ou menos de forma chula, de forma bem resumida. O adiantamento, ele, como o próprio nome já diz, ele é um pagamento antecipado que a autora vai fazer ali pro autor quando ela tá fechando o contrato para aquele livro. E isso acontece antes do livro ser publicado e antes de tudo, toda a cadeia produtiva acontecer. E assim, eu não vou entrar muito nessa questão de adiantamentos de direitos autorais, porque eu acho que tem até um vídeo aqui, que eu já falei um pouco sobre isso, mas é só para realmente tentar ser mais objetiva. Eu posso fazer um novo atualizado se vocês quiserem, mas eu queria comentar essa questão do adiantamento só porque, em alguns casos, talvez o valor adiantado ali dos direitos autorais, ele talvez influencie no preço de capa do livro, pensando que a editora, se ela entrar num leilão, por exemplo, pelos direitos de publicação daquele livro, e ela tiver ganhado, porque são negociações, né? Você ganha oferecendo diferenciais ali pelaquela oferta que você está fazendo. Podem existir casos que a editora vai querer recuperar aquele investimento o mais rápido possível. Isso pode acontecer muito com livros, assim, de celebridades, entendeu? Então, sei lá, livros de cantores famosos e etc., que a editora, ela quer conseguir aquele direito, ela faz uma oferta por um grande adiantamento, e aí ela vai fazer uma tiragem ali correspondente ao preço de capa. Sobre a questão de adiantamentos de direitos autorais, eu vou até deixar linkado aqui na descrição. Eu acho que tem um vídeo que eu já falei um pouco sobre isso, mas também tem um post super legal do Natan, do Literatura BR, da editora Moinhos, que ele explica, e eu acho que visualmente fica até melhor para vocês entenderem essa questão de adiantamento, então vou deixar aqui na descrição. Mas dependendo do valor do adiantamento que a editora tem que fazer ali naquela negociação, talvez isso possa impactar em alguns casos, principalmente livros de celebridade, de pessoas muito famosas, ou livros que são super disputados, assim. Talvez o adiantamento impacte, influencie na definição do preço de capa ali daquele livro, que já é pensado. Porque uma coisa vai puxando a outra, gente. Então é meio complexo, assim, tentar explicar. Porque talvez a editora ela vai ter que tentar recuperar aquilo numa primeira tiragem. Outro fator que influencia na precificação de um livro: o câmbio, gente, o dólar. Porque as negociações, elas são feitas em dólar. Não com autor brasileiro, uma editora brasileira, né, obviamente. Mas quando a gente vai comprar uma obra estrangeira, direitos autorais paga-se em dólar, o adiantamento paga-se em dólar. Uma editora de quadrinhos, por exemplo, é algo que praticamente ninguém sabe se não trabalha no ramo dos quadrinhos. Também você tem que pagar pelos arquivos. Então você não só paga os direitos autorais, mas você também paga para literalmente receber aqueles arquivos, tipo, as imagens para você trabalhar em cima. Isso tudo é feito em dólar. Matéria-prima também é afetada pelo câmbio, ainda mais se você imprime em outro país, o que não é muito comum aqui no Brasil, mas enfim, se você imprime em outro país, ou matérias-primas, a gente sabe como é que funciona, gente. Globalização, se sobe o preço de determinada matéria-prima, toda a cadeia vai ser afetada. Principalmente ali na parte da produção gráfica, que obviamente vai repassar para os seus clientes, que são as editoras, que vão precisar passar para os seus clientes, que são os leitores. Algo aqui, outro fator que influencia muito a precificação de um livro, que são os descontos praticados para o varejo, que variam ali, tem-se a média de 50%,
mas já ouvi casos, principalmente com grandes players, que pode chegar até 60% de desconto. Então, basicamente, o que é isso? Se um livro, o preço de capa dele é R$100, a editora, ela vai vender com 50, vamos no 50, com 50% de desconto para a livraria. Então, vai sobrar R$50 para a editora. Lembrando que a gente ainda tinha ali os 10% do livro físico, por exemplo, para o autor. Existem acordos ali que o direito autoral não vai ser sobre o preço de capa, vai ser sobre o preço líquido, né? Então ali o que ficou com a editora. Mas isso não é tão comum assim, pensando no livro físico. Para e-books, eu acredito que isso gire em torno de 30%. Então, o desconto vai ser ali de pelo menos 30%. Então, eu acho que aí já dá para começar a entender, porque não é só o e-book, que todo e-book não custa R$9. Eu acho que já a partir daí, desses 2, 3 primeiros fatores que eu falei, já dá para entender. E isso é algo que, querendo ou não, as editoras, elas têm que ter em mente, porque a margem que vai ficar com elas para trabalhar, porque a gente pensa, uma editora, ela é uma empresa, ela precisa ter uma saúde financeira que permita com que ela funcione como um todo. E não é só para aquele livro se pagar. Também é para pagar funcionários, para pagar aluguel, para pagar pessoal, para pagar todos os custos fixos e variáveis. Então pensa que só na questão dos descontos, que são de 50%, igual eu falei, pode chegar menos, pode chegar até mais, a editora, ela já vai trabalhar só com 50% do valor de capa daquele livro. E não vou mentir, gente, é muito comum que por conta desses descontos a editora precise repensar o preço de capa daquele livro. Porque é o que eu falei, a editora precisa pensar, e não é necessariamente lucro de, a editora vai morrer de ganhar dinheiro, porque, gente, lamento informar, mas não é isso que acontece para 99,9% das editoras aqui no Brasil, que está no mundo, tá? Mas assim, a editora, ela vai acabar tendo isso em conta, porque ela vai pensar, como que eu vou fazer a publicação desse livro aqui ser sustentável, se eu já vou perder, bem entre aspas, 50% do preço de capa desse livro aqui. Então, existem sim editoras que vão precisar, na hora de definir o preço de capa, já levar em conta que parte daquele preço de capa não vai para elas. O que seria diferente, por exemplo, se a editora vivesse num mundo que não é o mundo ideal, gente, pelo amor de Deus, livrarias maravilhosas. Vamos salvar as livrarias. Se a editora se tudo que ela vendesse fosse, por exemplo, direto no e-commerce dela para o cliente, se fosse uma venda direta. E aí agora a gente vai entrar num ponto que é um dos pontos mais importantes também, um dos mais polêmicos, um dos mais delicados, que é a impressão. E aí aqui, obviamente, eu estou falando só do livro físico. E dentro da impressão, que existem subfatores aqui, já vou começar falando logo de cara do papel, que não tem como. Eu acho que as pessoas não têm noção do quanto o preço do papel e toda a questão da polêmica envolvendo o papel aqui no Brasil impacta no preço que chega para o consumidor. Aqui no Brasil, a gente vive praticamente um monopólio do papel, com uma ou pouquíssimas empresas comercializando papel, o que acaba ditando o preço do papel para o mercado interno. O Brasil, ele é o maior exportador de celulose do mundo e o segundo maior produtor de celulose do mundo. Então pensa, só a partir daí a gente já começa a perceber essa questão delicada, porque como várias áreas, inclusive do agronegócio, compensa muito mais para essas empresas exportar o papel do que vender aqui para o mercado interno. Eu até puxei essa matéria aqui que saiu, inclusive, no ano passado, no próprio site do governo, que pega essa questão aqui, ó, com 10 milhões de hectares de áreas produtivas plantadas, eucalipto, pinos e outras espécies, a indústria de papel e celulose gerou 10,3 bilhões de divisas para o país em 2023, ou seja, cerca de 3% de tudo que o Brasil exportou no ano passado. O saldo comercial exportações menos importações foi de 9,2 bilhões. Então acho que só por esse dado dá para perceber quanto que saiu do nosso país e quanto que ficou. E por isso, o mercado editorial acaba ficando muito sujeito aos preços do papel que são ditados pela indústria, porque a gente não tem muita competitividade. Principalmente do papel, que é o papel que os leitores mais gostam, por exemplo, que é o papel pólen,
que é aquele papel amarelinho com uma gramatura bem gostosa. Nos últimos anos, principalmente de forma gritante ali a partir da pandemia, o preço do papel subiu muito. Tem lugar que fala, eu não vou ter esses dados certinho aqui para mostrar para vocês, mas assim, tem matérias que mostram que o preço do papel subiu depois da pandemia de Covid 300%. Então, os custos editoriais já vão lá para cima. E teve uma explosão no preço da celulose, não só no Brasil, mas no mundo. O preço do papel subiu no mundo inteiro. Então, para quem vai exportar, é um prato cheio. Só que aí acaba que a gente aqui fica à mercê. Inclusive, gente, eu lamento informar, mas até quando eu tava fechando o roteiro aqui desse vídeo, saiu uma matéria na CNN de 27 de março de 2025, de que a Suzano fará o 4º aumento em preços de celulose a partir de abril. Então, assim, esperem que isso também possa impactar o preço que vai chegar final ali para o consumidor. Só essa questão do papel, enfim, é muito delicada, muito polêmica. Eu não vou ser a melhor pessoa para falar sobre isso. Fica aí a recomendação para pesquisarem mais, e aí sempre incentivo cada um ali, né, ter autonomia para questionar as informações, ir atrás de outras fontes, perguntar para outros profissionais do mercado e tal, porque, enfim, é isso, é um mercado também muito plural e mais pessoas com muito mais experiência do que eu vão poder explicar melhor algumas dessas questões. Mas voltando ali para a questão da impressão, não só do papel. Dentro da impressão, a gente também tem vários fatores que impactam e podem alterar ali o preço de capa de um livro. O próprio tipo de papel, então a gente falou do papel como um todo, mas a gente sabe que nós, leitores, gostamos do papel amarelinho, que tem uma gramatura gostosa. Muita gente critica, né, quando até fala de forma meio pejorativa, assim, porque esse papel parece que foi impresso num papel de bíblia. Ou, mas esse papel é branco, né, não quero nada impresso num papel branco. Existe uma variação de preços. Esse papel que a gente gosta, que é o papel pólen, ele é mais caro. O papel que tenha esse selo FSC aqui também, inclusive fica de exercício, gente. Eu sempre incentivo, assim, a cada um, como eu falei, ter autonomia para pesquisar as informações e verificar essas coisas. Na maior parte das vezes, as editoras colocam aqui no finalzinho do livro a gráfica que foi impressa, qual o tipo de papel, a fonte, a gramatura e etc. Mas esse, por exemplo, esse selo FSC, que é de manejo florestal responsável, também tem um custozinho ali a mais. O número de páginas de um livro ou de um quadrinho vai impactar e muito no preço de capa, porque acho que é meio óbvio, né? Não preciso nem explicar muito, mas quanto mais páginas um livro tem, mais páginas vai precisar para imprimir. Isso tudo custa dinheiro. Tanto que, inclusive, vocês repararam que nos últimos anos, principalmente ali depois da pandemia, a gente está vendo menos calhamaços sendo publicados? Foi uma forma que o mercado encontrou priorizar esses livros um pouco mais curtos para tentar baratear um pouco mais. Sem contar que um livro maior, com mais páginas, ele fica mais pesado. E isso impacta ali o valor do frete, da logística, o estoque, armazenamento, manuseio. E esse é o tipo de coisa, por exemplo, que ninguém pensa, né? O tipo de capa também vai influenciar, se tem acabamento na capa. E o que é acabamento? Tem uma texturinha, tem um verniz localizado, tem um tecido ali, é metalizado, vai ter algo impresso ali na guarda, que é essa parte aqui do livro. O livro vai ter pintura trilateral, e se tiver pintura, vai ter um desenho específico. O livro, ele vai ser colorido internamente ou preto e branco. Se for colorido, vai ser 2 cores, vai ser Pantone, porque além, né, de ter o custo da tinta, que é muito alto, o tempo daquele livro na gráfica, na máquina, vai ser maior, que também custa dinheiro. Se vai ter fitilho, se vai ser capa dura, se vai ter orelha. Cada um desses fatores impacta diretamente no preço de capa e pode inviabilizar. Então, por exemplo, eu tenho uma editora de quadrinhos também. E já aconteceu da gente ter um quadrinho super legal. Assim, ninguém tinha feito oferta nesse quadrinho ainda. Só que era um quadrinho que ia ser colorido, ia ter 300 páginas. Só o custo de impressão ia ser um absurdo e a gente, como uma editora pequena, ia precisar subir o preço de capa para tentar não sair no prejuízo, né? Para literalmente viabilizar aquela publicação. A gente desistiu de publicar, a gente nem fez oferta porque a gente sabia que não ia ser um preço de capa aceito pelo mercado. E não tinha como a gente abaixar, porque a gente literalmente não tinha caixa para publicar isso.
Então, enfim. E dentro da impressão, a gente também pode pensar na tiragem. Quanto mais se imprime, quanto maior a tiragem, mais barato é o preço unitário do livro. Quanto menos imprime, menor a tiragem, mais caro vai ser o preço unitário daquele livro. E aí, um país em que a gente tem tiragens baixíssimas comparados a outros países e outros mercados, também é esperado e, vamos combinar, gente, compreensível, que consequentemente o preço de capa vai ser diferente, às vezes vai ser maior do que comparado com outros mercados. Muita gente compara o preço de capa dos livros, né, aqui no Brasil com os Estados Unidos, mas, gente, as tiragens nem se comparam. Vou deixar aqui na descrição também o link para uma matéria do G1 que fala um pouco sobre essa ideia do livro ser um artigo de luxo no Brasil. E essa matéria, ela inclusive é de 2020, então ela ainda já está desatualizada. Mas dá para vocês terem uma noção, porque inclusive na época o então presidente do Sindicato dos Editores de Livros até fala que a tiragem média aqui no Brasil é de 3.000 exemplares. E, gente, vou falar com toda sinceridade, isso é porque a gente tem grandes editoras que fazem mega best-sellers ali, que tem tiragens enormes. Porque uma tiragem de 1.000 exemplares já é muita coisa para uma editora pequena, uma editora média. E assim, é difícil a gente definir a questão da impressão, quantos por cento vai estar ali no preço de capa. Vão ter livros mega best-sellers e que vão ser mais simples, assim, preto e branco, capa brochura com orelha, mas a capa é mole, ele não tem nada demais ali, que a impressão vai estar ali mais ou menos de 15% do custo para aquele livro ali acontecer. Mas vão ter casos, principalmente às vezes quadrinhos, ou livros coloridos, que pode chegar às vezes até 30%. Então, assim, isso realmente vai variar de projeto a projeto. Outro fator que influencia ali na precificação de um livro: o marketing. O marketing vai variar. Como profissional de comunicação, eu já tô rindo. Mas, assim, o marketing vai variar muito de editora para editora, de empresa para empresa. Porque tem editora que vai fazer o orçamento ali, o budget do marketing, pensando livro a livro, de forma individual. Tem editora que vai trabalhar com o budget ali mensal de marketing, então a equipe vai ter que dividir aquilo ali que tem no mês para todos os projetos. Tem editora que vai fazer os dois, vai ter o budget mensal para o marketing, e a equipe faz o que quiser fazer, enfim, com aquele dinheiro. E também vai ter o que for separadinho para aquele projeto, para aquele livro específico. E vai ter editora que nem vai colocar marketing, que nem vai separar orçamento para marketing nenhum, e os profissionais que se virem. Existem alguns custos fixos ali que também, né, são contabilizados, que é, por exemplo, ficha catalográfica, ISBN, e o valor ele tende a ser fixo também, tipo, o ISBN não vai custar mais porque é livro de tal autor, tal editora, ou porque tem tantas páginas. A gente costuma ter também custos editoriais que muitas vezes são terceirizados, como, por exemplo, a tradução. Não é muito comum que a gente tenha um profissional fixo dentro daquela editora, que vai ser o tradutor, ou a tradutora, ou o tradutore. Então, assim, é algo que é previsto livro a livro. Tanto que muitos dos profissionais de texto que a gente tem no mercado são PJ, eles são freelas, né? São autônomos. E a tradução vai variar de livro a livro, tanto pela urgência da entrega daquele trabalho, quanto pelo idioma. Um livro, por exemplo, traduzido do mandarim, ele vai custar muito mais caro do que uma tradução ali em inglês. A quantidade de laudas, porque é assim que se calcula, né, o preço da lauda para a tradução. A complexidade do livro ali também. Existem editoras que vão trabalhar ali com seu quadro de funcionários fixos ali do editorial, mas muitas editoras trabalham contratando, né, terceiros, preparadores, revisores, leitura crítica, leitura sensível, que também são custos ali que vão impactar no projeto. A distribuidora, né, porque muitas editoras, principalmente editoras médias, editoras grandes, trabalham com distribuidoras para o livro chegar à livraria. Não é assim, de novo, né, varia, mas tende, quando aquele livro chega ali na livraria, muito provavelmente ele passou por uma distribuidora que tem os seus acordos com determinadas livrarias, e essa distribuidora, obviamente, ela vai ficar com uma parcela ali. E o e-book também tem este valor. Mesmo que o costume do mercado seja que o e-book ele custe ali 30% a menos do preço de capa ali do livro físico, de novo, cada loja vai ficar ali com uma porcentagem da venda, e tem um FII ali, um valor
para as distribuidoras. Cada uma vai reter ali uma porcentagem sobre o preço de venda. A Amazon, Apple, Google, Kobo, todas têm a sua porcentagem ali, mais a distribuidora. Então, assim, muitas pessoas não sabem, mas os e-books, além de todos esses custos que eu já falei, né? Direito autoral, a questão do marketing, a questão do desconto das lojas, das distribuidoras, existem custos próprios também. Armazenagem, mesmo que ele seja um arquivo digital, também existe um custo ali envolvido. O custo logístico dessa distribuição, DRM, que é o Digital Rights Manager, que seria mais ou menos ali gestão de direitos digitais, e mais uma vez, né, porcentagens maiores ali de direitos autorais, né, para os autores. E eu acho que um último ponto que é interessante colocar aqui, que querendo ou não isso acontece, né, eu tenho que ser muito sincera com vocês, que é a questão do nicho. Esse fator, ele não é tão comum para esses livros que a gente aqui das bookheads costuma consumir. Mas eu já trabalhei, por exemplo, em editora que tinha selo jurídico e o preço de capa era maior, mesmo se a gente comparar com um livro que tinha as mesmas especificidades ali de questão de custo de gráfica, né, de impressão, o peso era o mesmo, o frete pagava a mesma coisa, porque era uma forma de valorizar o produto dentro daquele meio. Tanto que, assim, já inclusive aconteceu de um autor, na época, assim, até questionou, porque ele achou que o preço do livro dele estava muito barato e que dentro daquele meio não pegava bem. Mas de verdade, gente, isso não acontece muito. E não acontece principalmente, assim, como eu falei, nesses livros mega comerciais que são os da nossa comunidade, né? Pode, inclusive, na verdade, acontecer o contrário, que é algo também que... Por isso que eu gosto de passar um pouco isso, porque eu acho que desmistifica muita coisa e tira muito só as editoras desse lugar de vilãs, assim, do mercado. Porque pode acontecer, sim, de uma editora cobrar mais barato do que deveria ou poderia cobrar naquele produto, naquele livro, para chegar em uma determinada audiência, para chegar no público-alvo daquele livro. E aí ela compensa esses custos com outros projetos pelo bem ali da saúde financeira da empresa. Inclusive, pouca gente sabe, mas muitos desses livros, eu odeio esse termo, mas muitos desses livros mais cults, livros que são mais respeitados aí por grandes leitores, porque envolve um enorme preconceito literário, mas muitos desses livros geram prejuízo para as editoras, não geram lucro. A sustentabilidade da editora, principalmente essas grandes editoras, vem justamente dessa balança aí com esses best-sellers e os livros que ela quer ter no catálogo por conta da linha editorial, ou porque aquele editor, como pessoa, acredita na importância daquele livro. Eu já fiz um vídeo, inclusive, para a Rede da Dancinha, falando que muita gente enche a boca para criticar os best-sellers, mas são eles que sustentam a publicação, talvez, do seu autor favorito, do seu autor que fala que ninguém conhece, que ninguém lê. É justamente essa balança que mantém vários desses livros, né, sendo publicados e que ajuda a manter um pouco essa bibliodiversidade do mercado. Enfim, gente, existem muitos fatores. Com certeza eu deixei passar alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, ou se vocês gostariam de saber mais sobre algo específico, por favor, deixem aí nos comentários, a gente vai trocando ideia. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa, que tenha sido útil esse vídeo, que tenha conseguido desmistificar um pouco essa questão toda envolvendo o preço do livro, que eu sei que é muito complicada. Acessibilidade é outro assunto também que eu acho super importante de ser debatido, mas eu acho que assim a gente consegue pelo menos ter uma noção um pouco melhor. Quando a gente enxerga todas as camadas, a gente consegue às vezes até saber como cobrar. E eu espero também que isso ajude, acima de tudo, a gente olhar com mais carinho e valorizar os livros, porque olha quanta gente tá por trás da produção. Olha quanta gente do editorial, do marketing, do financeiro, do comercial, das distribuidoras, das livrarias, dos autores, todos os profissionais ali de texto, todos os fornecedores, todo mundo que compõe essa enorme cadeia produtiva que é o nosso mercado editorial. E é isso, gente, vou parar de falar porque eu já falei demais, meu Deus, não aguento mais. Mas se vocês gostaram desse vídeo, gente, por favor, deixa o like nesse vídeo, vamos tentar fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. Por favor, se inscreve aí no canal, me acompanhe nas outras redes sociais, porque eu tô falando de mercado editorial, assuntos tipo assim, e notícias e pílulas do mercado, todas as minhas redes, praticamente todos os dias. Considere também ou assinar meu Catarse para me ajudar a continuar criando esse tipo de conteúdo e trabalhando com a internet, falando sobre livros e principalmente o mercado
editorial e trabalho com livros, que falar de livro na internet, gente, já é muito nichado, né? Porque a gente fica brincando, né? Ninguém lê. Então imagina quanto mais comprar livro. Então já é muito complicado falar sobre isso na internet. Então fica aí o convite ou pra assinar o Catarse, ou pra se tornar membro aqui do canal do YouTube, que eu sempre compartilho os conteúdos com antecedência pros membros. E é isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil pra você. E se você assistiu até aqui, muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!